Os queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre e Senhor Jesus Cristo reine conosco agora e sempre. Queremos abraçar carinhosamente a comunidade espírita de São Carlos. Estamos eufóricos pela oportunidade que nos foi dada pelo nosso irmão Ariovaldo de visitarmos a cidade de São Carlos. E trazemos conosco a certeza inabalável de que todos nós, os espíritos e espíritas aqui presentes, a esse templo de amor, muito devemos realizar com Jesus na divulgação de sua mensagem, na beleza indefinível da doutrina espírita. Cada qual de nós é chamado pelo Senhor a darmos o melhor de nós mesmos na continuidade de sua tarefa, começada nos primórdios, desde os primeiros profetas, iluminados pelo seu espírito angélico, que lhe prepararam o terreno para que ele pudesse mais tarde vir em pessoa, trazer o roteiro moral para a humanidade através do seu evangelho de vida e luz. E hoje, em pleno século das luzes, nós temos conosco a bênção da terceira revelação, através da doutrina dos Espíritos. E o Evangelho houve por bem de inspiradamente concitar-nos a um trabalho de devotamento, de abnegação, de expansão dessas luzes, sobrepujando por nossa vez todas as vicissitudes, todos os obstáculos que nós encontramos inevitavelmente no cotidiano de nossas vidas. A Terra atravessa momentos difíceis. É um momento de transição em que os Espíritos do Senhor vêm trabalhando a alma cansada da humanidade para que ela possa chegar a essa beleza de regeneração que nos acena alvissareiramente dias melhores para o porvir, quando o Senhor realizará a emancipação espiritual da humanidade pela bênção de um mundo feliz. O trabalho é para todos indistintamente, e ele fala-nos através da leitura evangélica do grande amor que devemos ter à sua obra, do espírito de coragem na semeadura, para não ficarmos indecisos, tíbios, medrosos, diante dos momentos cruciais que todos nós atravessamos no capítulo do testemunho individual ou coletivo das dores que são tão nossas. Bem-aventurados são aqueles, refere o Evangelho, que trabalharem com desapego, com desprendimento, com renúncia, com abnegação, na expansão da semente viva do amor do Cristo. Estes receberão o cêntuplo, e dias chegarão em que, quando comparecermos ao plano espiritual, pelo processo natural da desencarnação, nas mudanças inevitáveis da transição do corpo material para a vida imperecível do espírito, em que receberemos aquela mensagem mais viva: bem-aventurados sois vós que trabalhastes no meu campo, na minha seara, calando as vossas dissensões, as vossas discordâncias, evitando as celeumas estéreis, o espírito de cisânia, de polêmicas vazias, vós que não provocastes escândalos em nome da doutrina. Então nós todos, amados irmãos, nesta noite,
fomos conscientizados pelo Evangelho a respeito da tarefa que nos compete realizar, sem alegarmos impossibilidade quaisquer, nem de natureza orgânica ou psíquica, porque cada trabalhador está realizando a tarefa que lhe é devida, aquele compromisso assumido por ele no plano espiritual antes do seu renascimento corporal. Então todos nós, inevitavelmente, somos concitados a irmos em frente, semeando a boa semente, semente de vida, luz e libertação, que a doutrina dos Espíritos é fértil neste celeiro bendito de profusões infinitas de amor, espalhando para a alma atormentada do mundo a ótica divina da vida, além da sepultura, a vida que prossegue vitoriosa. A missão de hoje dos cristãos modernos do século XX é vencer talvez o excesso de conforto, é vencermos o nosso comodismo, lutarmos contra as sutilezas das atrações da matéria, do século de tanta riqueza tecnológica, para continuarmos destemidamente renunciando a esses prazeres, a esse conforto, e irmos em frente no testemunho incansável de semearmos com Cristo a semente de redenção das almas. É a missão dos espíritas, companheiros que jazem acordados, fora da hipnose e da ilusão, consciências lúcidas, que já entenderam que o mandato divino da mediunidade é de trabalharmos incansavelmente, sem alegarmos quaisquer impossibilidades de semeadura. Não fomos chamados apenas para contemplarmos a beleza filosófica, científica do Espiritismo. Somos chamados, sim, a vivenciá-lo cada minuto de nossas vidas, da melhor maneira possível, em todos os aspectos de nossas vidas. E cada um de nós, em particular, é portador de um programa de trabalho, de uma mensagem específica que deve ser levada avante na realização deste contexto, desse Pentecostes universal, que é a eclosão mediúnica, universalizando os ensinos de Jesus através da reencarnação, da mensagem dos Espíritos, através de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. Evidentemente, as dificuldades são inúmeras, mas nós não as enfrentamos piores do que os nossos predecessores, os primeiros cristãos, que lutavam corajosamente, doando as próprias vidas, enfrentando feras famintas, fogueiras e tantos outros ardis dolorosos, tantas outras armadilhas dolorosas, para que a mensagem do Cristo pudesse sobrepairar acima das mutações de natureza material. Hoje, não obstante a riqueza da técnica moderna, fazendo o homem se deslanchar em pesquisas e de outras esferas do globo, de outros sistemas planetários, ainda é regime de urgência que todos nós trabalhemos na terra, na divulgação do Evangelho, no socorro aos infelizes, aqueles que caem no desânimo, aqueles que perdem transitoriamente a fé, a capacidade de crer, a capacidade de continuar no trabalho da mediunidade, nos momentos de tempestade, nos momentos de angústia e de soledade. Quantos não se sentem assim amedrontados ou recuam temerosos aos testemunhos inevitáveis? Então o Evangelho é peremptório, falando-nos com clareza transparente da necessidade do nosso devotamento, da nossa abnegação, do nosso espírito de estoicismo, de levarmos avante esta divulgação doutrinária, trabalhando a seara do Mestre, que é o mundo inteiro, trabalhando as almas e os corações,
preparando-a para os melhores dias do porvir. Não é momento de repouso, não é momento de descansarmos, não é momento de alegarmos impossibilidades. O momento é de multiplicarmos as possibilidades de trabalho, de dinamizarmos a fé, que dentro do conceito espírita deve ser sempre aquela fé dinâmica, operante, realizadora de propósitos elevados e enobrecedores. Não é aquela fé paralítica, estática, contemplativa, que conduz o homem à inércia espiritual, mas é uma fé que faz o homem vibrar, dinamizar, participar, ir em frente, sobrepujando todas as suas limitações, para dar continuidade à tarefa do Cristo que está inacabada. A primeira revelação veio com Moisés, a segunda com Jesus, e a terceira está com a doutrina dos Espíritos. E nós outros temos de dar continuidade com o mesmo espírito de devotamento e de amor àqueles que nos precederam, como sendo os pioneiros da nossa própria felicidade. Contemplemos, pois, amados irmãos, a grande tarefa que nos está reservada de continuarmos esta missão gloriosa, de levarmos avante esse trabalho. Então, os espíritas, especificamente, são concitados a maiores testemunhos de renúncia, a maiores testemunhos de sacrifício pessoal, de desprendimento dos bens materiais, de devotamento à causa do Senhor, para que essa causa não sofra por causa de nós nenhuma solução de continuidade, para que a obra não seja prejudicada pelo nosso egoísmo, pela nossa ociosidade, pela nossa má-fé, pelo nosso espírito ainda menor de realizações elevadas. Então o espírita é desafiado a sair de si mesmo para essa tarefa inalienável de cooperar com Jesus na construção do mundo novo que se aproxima, o mundo de regeneração, para a posteriori chegarmos a um mundo feliz. Espíritas, amados irmãos, trabalhemos com coragem, olhemos no retrovisor do passado aqueles que nos precederam, como almas abençoadas quais sóis sublimes, clareando a noite da humanidade, a noite moral da humanidade. Aqueles que na ciência, na filosofia e na religião deram o melhor de seus trabalhos, de suas pesquisas, sofreram, sumaram, padeceram, foram perseguidos, metidos em cárceres, assassinados, para que a verdade sobrepairasse acima das limitações carnais. Para que nós possamos nos sentir emulados, dispostos, encorajados a prosseguirmos esse trabalho incansável dos nossos primeiros benfeitores. Hoje, a mediunidade explode em todos os cantos, em todos os tempos. Mais do que nunca, os espíritos procuram atualizar cada vez mais os ensinamentos de Jesus pelo Espiritismo, libertando o homem do seu materialismo, do seu imediatismo material, dando-lhe uma visão transcendental da vida e a responsabilidade maior daquele que conhece, porque a verdade, já afirmara o Senhor, tem a força de libertar o homem de sua própria ignorância espiritual, para torná-lo um homem novo, um homem transformado. Na assertiva de Allan Kardec, que nós reconheceríamos o espírita pelos esforços de sua própria transformação moral, lutando para ser verdadeiros cristãos, diminuindo gradativamente as nossas imperfeições, para darmos em lugar em nós, para sermos uma referência do Cristo, aonde quer que estejamos. O espírita deve ser uma referência viva de Jesus. Então a mensagem trazida à reflexão de todos nós é ao mesmo tempo um alento, um apelo, um incentivo, uma ordem imperativa
que caminhemos corajosamente. Os momentos tempestuosos estão passando, estão chegando também. Grandes transformações ainda se verificarão dentro da sociedade humana. Grandes calamidades morais, momentos apocalípticos, de sofrimentos inenarráveis. Mas bem-aventurados aqueles que permanecerem fiéis, de mãos atadas à charrua. Bem-aventurados servos fiéis, corajosos. Estes sobrepujarão o ruído das procelas e dos trovões. Estes vencerão os grandes e ingentes cataclismos morais que assolam a humanidade, saindo vitoriosos da própria reencarnação. Mas ai do servo tímido, medroso, daquele que se acovarda diante da luta. Ai daquele que recua, daquele que se acomoda, daquele que deixa para depois, porque muitos alegam na reencarnação. Se é verdade que eu viverei muitas vidas, deixarei para as próximas a minha transformação. Estes em nada creem, porque nós viemos no processo da reencarnação. A Terra pode ser considerada a nossa escola milenar, e quase todos nós somos alunos repetentes de matérias fracassadas por nós, no capítulo da humildade, da paciência, da tolerância, da renúncia, do desprendimento, da fraternidade. Todos nós trazemos conosco reencarnações malogradas e estamos hoje, muitos de nós, recapitulando experiências outrora abandonadas por nós. Não nos é lícito, pois, fazer da reencarnação um simples passeio de turismo. Aproveitemos o período escolar da reencarnação, a bênção do corpo físico, ainda que esse corpo físico esteja aparentemente torturado pelas doenças e pelas limitações. Saibamos compreender a oportunidade de construção moral, de transformação íntima para melhor e de semearmos o bem para todos. Cada espírito, diz Emmanuel no livro Roteiro, recebe do plano maior o corpo de que precisa, a situação de que merece, para dar continuidade às suas tarefas adredemente programadas do plano espiritual. Mas em aqui chegando, quase todos nós recuamos diante da luta, tememos o testemunho, deixamos para depois tarefas inadiáveis na mediunidade. E daí o sofrimento, as dores físicas e morais, as grandes perturbações, porque nós somos negligentes, não somos dóceis, obedientes às ordens do Senhor. Mas hoje, em São Carlos, o Senhor nos fala de seus obreiros, aqueles escolhidos para o trabalho, aqueles que foram agraciados com o privilégio de servi-lo perante a humanidade, de servir ao Cristo sem alegarem, como dissemos, quaisquer limitações ou impossibilidades outras, dando testemunho corajoso da sua participação nesse trabalho vitorioso do bem, que há de sobrepujar o mal, da luz que há de afastar as trevas e do amor que neutralizará o ódio. É a mensagem dos Espíritos para aqueles que têm ouvidos de ver, para aqueles que têm corações receptivos, para aqueles que já estão cansados dos equívocos do mundo, para aqueles que sabem sentir com sensibilidade mais apurada esta verdade inarredável de que todos nós somos espíritos eternos, imortais, e que nos compete hoje valorizar o tempo, a inteligência, a saúde relativa, os bens materiais que tenhamos, para ampliar os recursos de paz, de divulgação, de socorro à alma sofrida da multidão. Espíritas,
Ouçamos o rumor da procela. A humanidade se conturba e sofre, desde os matagais agrestes, a crista dos arranha-céus, a dor espreita os passos do homem. As grandes agitações morais, psicológicas, a humanidade parece perdida num vale de neblinas, desorientada e infeliz, padecendo catástrofe as mais diversas. É um momento de transição, em que o joio está sendo extraído do trigal. É um momento seletivo de valores. E a doutrina espírita nos dá uma ótica serena dessa mutação, dessa transformação inevitável a que todos nós estamos vivendo. Mas, especificamente, o espírito é desafiado como aquele que mais entende, além das parábolas, das alegorias, dotado de uma fé eminentemente raciocinada. Ele compreende de onde veio, o que está fazendo, o que é a dor, para onde ele vai após a morte do corpo. Razão porque Fernando Luó é peremptório em afirmar que o espírita transcende a configuração psicológica do homem comum, porque ele compreende as causas que precedem os efeitos. Mas milhões de irmãos nossos, que ainda não têm a felicidade de terem consigo a riqueza da doutrina espírita, naufragam nos tóxicos, nos alucinógenos, na fuga do alcoolismo, da sexolatria, das violências urbanas e domésticas, no suicídio espetacular, fugindo por caminhos errados, na falsa fuga de seus deveres, por se sentirem perdidos dentro de si mesmos. Mas nós outros, que já temos conosco a beleza da doutrina espírita, que não revive Jesus, não podemos jamais recuar, dizer que não sabemos, que não fomos informados pelos espíritos. A doutrina nos deu esta visão racional do universo, de Deus, da reencarnação, da lei de causa e efeito. Ao espírita muito será pedido, porque ele muito recebeu. Daí a nossa responsabilidade ser transcendental. Então a mensagem, meus irmãos, é de entusiasmo, é de otimismo, é de perseverança no trabalho, é de continuidade nas tarefas doutrinárias, para não ficarmos marginalizados nos processos obsessivos tão sutis, que tentem validar o trabalhador, trabalhando-lhe o mecanismo da mente, colocando dentro dele que ele é imperfeito, que ele está no submundo, que ele não significa nada. Então ele deixa para depois, numa próxima, talvez, reencarnação, aquilo que era inadiável nas suas realizações. O trabalho de agora, o trabalho do hoje, deste momento. Francisco Cândido Xavier, o amado Chico, entrevistado por um jornalista mineiro de Belo Horizonte, que lhe perguntaram na oportunidade: Chico, se você tivesse a consciência que a sua desencarnação estivesse marcada para hoje, o que você faria do seu dia? Resposta de Chico ao jornalista: procuraria trabalhar um tanto mais na seara do bem, para merecer em minha vida a presença dos bons espíritos. A tônica é o trabalho. Em toda a mensagem que nós folheamos, a tônica principal é o trabalho. O trabalho como terapêutica dos nossos males psicossomáticos. O trabalho como fator de libertação, de equilíbrio, de harmonia. O trabalho como sendo a resposta de Deus às nossas necessidades. Porque afirmou bem o médium de Pedro Leopoldo, que quem não trabalha dá trabalho. E às vezes nós nos candidatamos a esses processos de obsessão voluntária, porque nós cruzamos os braços, deixando para depois
às tarefas do agora, do momento inadiável que se chama já. Então, espíritas companheiros, ouçamos a mensagem nas suas entrelinhas, esse aviso sibilino do plano maior. Espíritas, vós sois os obreiros do bem. Felizes de vós que houverdes trabalhado no campo do Senhor, sem cansaço, sem desânimo, sem celeuma, sem escândalo, sem dissensões, sem ferir, não retardando a marcha dessa dinâmica do Cristo, que é a sua realização na presença do amor. Que nós todos nos tornemos espíritas lúcidos, conscientes da nossa responsabilidade e que possamos dar o melhor de nós mesmos para a divulgação doutrinária. Porque a doutrina espírita nos libertou do suicídio. A doutrina espírita nos libertou do crime. A doutrina espírita nos libertou da loucura. Ela valorizou a nossa vida. É claro e evidente que ela não pode eximir o homem de suas provações naturais. Não é a missão do Espiritismo reformar corpos transitórios que mais hoje ou mais amanhã terão de voltar a adoecerem para morrer. Lázaro, ressuscitado pelo Cristo, teve que desencarnar. Os paralíticos curados por ele tiveram que desencarnar. Então a missão do Espiritismo não é dar ao homem apenas a cura da euforia orgânica. É paliativo, é o alívio necessário. A missão do Espiritismo é trabalhar a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, nos preparando para a nossa vida no cosmos, neste universo infinito, na vida do Espírito. Porque o corpo passa, a beleza, a fealdade, a riqueza, a doença, a miséria, isso são recursos didáticos do tempo. Tudo passa, tudo obedece a essa transitoriedade, mas o Espírito é imperecível. É um cidadão do infinito. A despeito de nossa vontade, continuaremos a viver. Porque a vida é inerente à vida. E temos de prosseguir além da sepultura. Mas de que nos adianta voltarmos ao mundo da realidade espiritual como obreiros vencidos, endividados, com a consciência em látego de remorso, por terem fugido ao trabalho de renovação própria, de não terem trabalhado enquanto lhes fosse possível no amor à humanidade, na abnegação individual com as necessidades do próprio lar, da tarefa doutrinária da mediunidade, da casa espírita, da divulgação da doutrina espírita. Retornamos como servos inúteis. E a Americana do Brasil é clara em afirmar que após a morte do corpo, nossa visão pode descansar nos painéis de Marte, de Júpiter, de Saturno, mas cada espírito haverá de residir no mundo particular de suas próprias obras, de seus próprios merecimentos. A evolução não é um processo de osmose. Nós temos de conquistá-la, suando gota a gota. É uma escalada infinita, de reencarnação em reencarnação, de sol a sol, de mundo a mundo, até chegarmos à perfectibilidade que nos é inerente por natureza, à perfeição. Olha o tempo. Chico Xavier, no mês passado, com sua voz que era mais um cicio, ele nos disse: estou preocupado com o tempo. Ninguém poderá dizer que Chico Xavier não trabalhou. As minhas obras falarão por mim, mesmo com o corpo doente, impossibilitado, quase não dormindo nem de dia nem de noite. Tenho trabalhado quanto me é possível na extensão
da doutrina espírita com Jesus. O que queria o médio de Uberaba nos dizer? O que vós estáis fazendo com o vosso tempo? Com a vossa saúde relativa? Com a vossa inteligência? Com os vossos recursos materiais? Como tendes trabalhado? Qual o espírito de renúncia, de sacrifício, de abnegação pelo bem? Porque não basta, meus irmãos, uma visita periódica ao centro espírita, uma leitura rápida de meditação, para nos sentirmos espíritas. Nós temos na via pública, no ambiente de trabalho, na intimidade do lar, perante as dores, as dificuldades, de darmos esse testemunho espírita cristão. Será que hoje estamos melhores do que ontem? 10 anos de espiritismo, e o nosso progresso tem sido sensível? Temos perdoado mais? Temos compreendido mais as necessidades do próximo? Temos nos desprendido mais da hipnose da fortuna excessiva? Nossas preocupações transcendem o ramerrão da vida terrestre? Como cidadãos, como espíritas, estamos melhores desse contexto? São perguntas que nós, os espíritas, devemos formular a nós mesmos numa autocrítica desapaixonada de nós mesmos, para averiguarmos se estamos progredindo ou se estamos lamentavelmente estacionados. Então a mensagem da noite é específica aos obreiros do Senhor. Se estamos trabalhando com devotamento, com sacrifício pessoal, com amor ao próximo, se estamos divulgando com espírito de profundo entusiasmo as mensagens da doutrina espírita, através da imprensa escrita e falada, através de nossas palestras, da nossa vivência na assistência fraterna. Será que nós estamos procurando dinamizar a doutrina espírita? Ou apenas estamos como fariseus modernos, discutindo teorias e mais teorias, de braços cruzados, olhando o trabalho de longe com binóculos? Então Emmanuel nos fala que o espírita que não se gasta e não gasta pelo espiritismo, ainda não assimilou o espírito do espiritismo, que é a caridade. Qual é o espírito do espiritismo? É a caridade. Tenhamos ardente caridade uns para com os outros. Ajudemo-nos reciprocamente. Semeemos o trabalho, a esperança, a fé enobrecida e elevada. Sejamos hoje, agora, nesse instante, os samaritanos da hora que passa. Socorramos os caídos no desânimo, os caídos na dúvida, nas paixões, para repô-los moralmente de pé. Para isto, não basta o brilhantismo das palavras. Faz-se, mister, a nossa transformação moral. Nossos exemplos de trabalho, nossos exemplos de abnegação, o nosso testemunho sacrificial, para que a doutrina dos espíritos não sofra por nossa causa nenhum retardamento em sua dinâmica. É a mensagem, queridos irmãos de São Carlos, que nos foi proposta. É um aviso, é um lembrete, é um telegrama, é um SOS, para que nós não descuidemos. Porque bem-aventurado, disse o Senhor, os que têm ouvidos de ouvir. O Senhor não falara apenas para a sua época. Ele falara para todas as épocas da humanidade. E nunca como hoje, os seus ensinamentos são tão atuais. É como se ele visitasse São Carlos dessa noite e nos dissesse: servos fiéis, servos leais,
servos perseverantes, servos otimistas, servos que amam a verdade. Trabalhai, servi, dai o melhor de vossos esforços. A sementeira é grande, os trabalhadores são tão poucos. Mas ai de vós outros, servos ingratos, ociosos, preguiçosos, imediatistas, que recuais diante da luta por temer o testemunho e as procelas dos sofrimentos. Ai de vós, que cruzais os vossos braços, numa fé inoperante, improdutiva e estéril. Vossa passagem pela terra não vos serviu de nada. E saireis da reencarnação mais endividados, mais problemáticos, consciencialmente falando, do que quando voltastes, retornastes à reencarnação. Então, amados companheiros, ouçamos a mensagem do Senhor através da doutrina espírita e não descansemos. Descansemos apenas o necessário. Porque disse Chico que repouso e anda para trás. Quer dizer, para trás. Tem que ser devagar. Descansar um pouco. Porque há espíritos que trabalham 1 ano, 2 anos e que é férias de 50. Vai ao centro, toma água fluida, toma o passe e se sentem realizados. Não, meus irmãos. Nada mais fácil do que ser espírita dentro do centro espírita. O mais difícil é ser espírita lá fora, nas artérias agitadas da cidade, nos nossos testemunhos do dia a dia, dentro do lar, nas oficinas de trabalho, na convivência com as pessoas aparentemente negativas, que são testes vivos de tolerância, de paciência, a fim de que aprendamos a exercer a nossa capacidade de amá-los, de entendê-los, de perdoá-los. Porque se nós vivemos à distância dessas lições, nós ficamos apenas como teóricos. Então vamos dar o testemunho nosso, o testemunho espírita. Trabalharmos, sim, incansavelmente, porque em espiritismo não existe aposentadoria. Nós somos hoje e amanhã eternos aprendizes do Evangelho, servidores de tarefas infindáveis, que ninguém pode descansar alegando impossibilidade. Porque quando o espírito não tiver a saúde do corpo, os recursos da memória, ele não pode sorrir, dando assim um colorido mágico à própria vida, a beleza de um sorriso. Que o Senhor nos abençoe.